É importante a gente entender que a pojadura a gente passa por ela, a gente não tenta resolver. Olá, se você está recebendo esse vídeo, é muito possível que você esteja na fase da apojadura. E por isso, recebeu como orientação minha para que você pudesse viver essa fase de forma mais tranquila. É importante a gente entender que a apojadura a gente passa por ela, a gente não tenta resolver. Então é um processo fisiológico normal que acontece no corpo da mulher na primeira semana de vida, geralmente entre o terceiro e o quinto dia, onde acontece aquela descida do leite que é tão esperada, mas também pode ser desconfortável e se a gente não souber manejar, pode evoluir para um quadro inflamatório, para uma mastite. Então, vamos lá, fica atento nessas dicas. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem, quando começa o processo de apojadura, o peito ele começa a ficar mais inchado, mais túrgido. Às vezes, quando a gente toca de forma mais interna, a gente sente alguns pontinhos mais endurecidos. Mas isso não quer dizer que seja apenas leite naquela região. A gente tem sim aquela descida do leite acontecendo, mas a gente também tem muito edema. E por isso, uma das recomendações principais que eu faço durante a fase da apojadura é a compressa gelada. A compressa gelada, que pode ser feita em toda a mama, vocês podem colocar aquelas bolsinhas de gel mesmo que já ocupam essa região, ou ainda uma fraldinha que você pode molhar dentro de uma bolsinha gelada, com gelo, né, numa bacia e colocar no peito por um período, certo? Essa compressa ela pode ser feita em torno de 3 a 4 vezes no dia, 10 minutos, o suficiente realmente para ir diminuindo a sensação do edema. E por que é tão importante a gente diminuir o edema? Essa é a imagem interna da mama. E olha só como a gente tem ductos que vão começando a ficar alargados, digamos assim, na linguagem popular, inchados, né, e dilatados, e com isso a gente fica com a dificuldade da descida do leite acontecer. Então a gente precisa que com a compressa fria a gente traga esses vasos para o seu tamanho habitual e diminuir o edema que está na região externa do vaso para que esse leite consiga sair de onde ele é produzido e consiga escoar aqui, ó, lá no mamilo, no local da areola onde esse leite vai sair. O que é preciso fazer antes do bebê mamar? Aí é onde entra as famosas massagens, que por muito tempo foi orientado massagens vigorosas, massagens fortes, né, até conseguir fazer realmente a retirada completa daquele leite do peito. Na verdade, não é bem por aí. Hoje, o tratamento ou o acompanhamento da apojadura, a gente faz com massagens que precisam sim ser um pouco profundas, mas elas precisam ser massagens confortáveis ainda para a mulher, para que a gente não ocasione mais edema, mais lesão nessa região. Então as massagens elas são feitas com movimentos circulares, iniciando sempre pela região próxima da areola, que é justamente onde o bebê precisa pegar. Então na fase da apojadura, essa região ela começa a ficar endurecida. E por isso o bebê, ao invés de pegar toda a areola, que seria um motivo de boa pega ali, ele começa a escorregar para o bico. E aí é tudo que a gente não quer para causar as fissuras. Então, para a gente conseguir fazer com que o bebê pegue nessa região da areola, eu preciso fazer essas massagens, esses movimentos circulares, começando na areola, mas depois indo por toda a mama. E em seguida, a gente faz um movimento que a gente chama de uma retração aqui, reversa. Meio que a gente está jogando esse edema lá para trás para as costelas. Então, eu pressiono as mãos no sentido contrário, tá? Dessa forma aqui e em seguida depois, ó, dessa forma aqui, tá? Com isso a gente tá levando esse edema para uma região mais distal e o bebê vai conseguir abocanhar essa areola na hora da mamada. Eu sou Renata Moura, nutricionista materno-infantil e consultora em amamentação. Se você curtiu essa dica, já encaminha para alguma mãe que tá na apojadura, curte aqui e fica comigo, segue o canal para mais dicas.